quero te fazer uma pergunta. Será que você já viveu uma amizade assim que mudou completamente a sua vida? Em 1 Samuel, capítulo 18, nós vamos ver como a aliança entre Davi e Jonathan transformou assim as suas histórias e como a inveja de Saul trouxe tantos conflitos. Fica aqui comigo até o final para você assim descobrir lições preciosas desse capítulo. Bora ler? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia e vamos começar. Bom, depois dessa conversa que o Saul teve com o rei Davi no capítulo de ontem, né, que terminou assim, Davi se encontrou com Jonathan, filho do rei, e criou-se um grande laço de amizade entre os dois. E Jonatas amou-o como a si mesmo. Desde aquele dia, o rei Saul quis que Davi ficasse em Jerusalém e não deixou que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonathan o amava como a si mesmo. E para provar o que dizia, deu a Davi a sua capa, sua túnica, além da sua espada, arco e cinturião. Davi era o ajudante especial de Saul e tudo que realizava era feito com habilidade. Por isso Saul colocou Davi como comandante de seus soldados. Isso agradou a todo o povo, inclusive aos servos de Saul. Quando o exército israelita voltou vitorioso para casa, depois que Davi matou o gigante Golias, as mulheres saíram de todas as cidades e ficaram à beira do caminho para celebrar a vitória e dar vivas ao rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria ao som de tamborins e outros instrumentos musicais. As mulheres dançando cantavam alternadamente. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul não gostou nada do que as mulheres cantavam e ficou muito zangado. Que história é essa? Disse ele. Elas atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim somente milhares. Daqui a pouco vão declará-lo rei. Dessa ocasião em diante, o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, preste atenção nisso, tomou conta de Saul. E ele entrou em transe em sua casa. Davi procurou acalmar o rei, tocando harpa, como costumava fazer nessas ocasiões. Porém, Saul tinha na mão a sua lança, e de repente atirou-a contra Davi, dizendo: Encravarei Davi na parede com a lança. Mas Davi saltou para o lado e escapou. Isso aconteceu 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Finalmente, Saul o expulsou da sua presença e o colocou como oficial de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas batalhas. Davi continuava vitorioso em tudo que fazia, porque o Senhor estava com ele. Quando o rei Saul viu isso, ficou com mais medo ainda de Davi. Porém, todo o povo de Israel, de Judá, o amava, porque Davi os conduzia nas suas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: Estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas primeiro você deve provar que é um soldado bravo lutando nas batalhas do Senhor. Porque Saul pensava consigo mesmo: Eu mandarei lutar contra os filisteus e deixarei que eles os matem, em vez de eu mesmo matá-lo. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e quem é a minha família e o grupo de famílias de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Mas quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, o meolita. Neste meio tempo, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e Saul ficou contente quando soube. Aqui está outra oportunidade de ver Davi morto pelos filisteus. Disse Saul para si mesmo, mas para Davi ele disse: Você ainda poderá ser o meu genro, pois eu lhe darei a minha filha mais moça. Então Saul deu instruções a seus oficiais para dizerem a Davi, em tom muito confidencial: O rei gosta muito de você e todos os oficiais o amam. Aceite a proposta do rei e torne-se agora o seu genro. Porém, Davi lhes respondeu: Como um homem pobre como eu, de uma família desconhecida, poderá casar-se com a filha de um rei?
Quando os homens de Saul lhe contaram o que Davi disse, Saul lhes respondeu: digam a Davi que o único dote que eu quero é uma centena de filisteus mortos, como vingança sobre meus inimigos. Saul tinha em mente que Davi fosse morto em combate. Quando recebeu o recado, Davi ficou contente por aceitar a oferta de se casar com a filha do rei. Assim, antes que terminasse o prazo, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus e trouxeram a prova ao rei para que se tornasse seu genro. Então, Saul deu Mical por esposa a Davi. Quando o rei reconheceu quanto Davi andava em comunhão com o Senhor e que a sua filha Mical o amava, teve ainda mais medo dele. Cada dia que passava, mais Saul o odiava. Sempre que o exército filisteu atacava, Davi conseguia mais vitórias contra eles do que o restante dos oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi ficou muito famoso por toda a parte. Este capítulo revela os eventos que se seguiram depois da vitória de Davi sobre Golias, né? E Davi rapidamente conquistou o coração do povo e se tornou, assim, um herói em Israel. Logo após a vitória, ele foi levado, né, por Saul para o palácio e conheceu Jonathan, o filho de Saul. E os dois formaram, assim, uma amizade profunda e fizeram uma aliança baseada em um amor fraternal sincero. Enquanto isso, Saul começou a sentir inveja, ressentimento de Davi. E as mulheres israelitas, elas cantavam, né? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E isso, assim, despertou muitos ciúmes no rei Saul. E ele temeu perder o trono. E começou a ver Davi como uma ameaça. Tanto é que colocou Davi em posição de liderança no exército só para colocá-lo em perigo. Mas a popularidade dele, né, para os servos de Saul, só aumentava. Saul ofereceu a filha mais velha, Merabe, em casamento, mas acabou não dando. E depois deu Mical, porque Mical amava Davi. E isso também era visto com preocupação, né? E buscou usá-la assim como uma armadilha para Davi. Apesar das tentativas de Saul de prejudicar Davi, ele continuou prosperando, porque o Senhor estava com ele. Olha que bênção, gente. E aí eu te convido para a gente poder extrair deste capítulo algumas lições importantes para a gente aplicar na nossa vida, né? Nós vimos o poder da aliança construída com a lealdade, com a amizade entre Jonathan e Davi, mostrando a importância de relacionamentos profundos, baseados em amor desinteressado, apoio mútuo e propósito espiritual, né? Nós verificamos que Saul distorceu a visão dele. E esse sentimento de inveja pode afastar as pessoas de Deus, como aconteceu com Saul, né? Vimos também que, mesmo diante das intrigas de Saul, Davi permaneceu íntegro e continuou cumprindo as suas responsabilidades, recebendo o favor de Deus e do povo. Isso nos mostra que Deus honra quem age com integridade e sabedoria. Por outro lado, a gente viu também que o favor de Deus traz bênçãos, mas traz também oposição. Porque Davi enfrentou a oposição de Saul, né? Apesar de ter todas as bênçãos de Deus. E isso nos ensina a permanecer firmes, mesmo quando somos alvo de inveja. Vamos seguir em frente e para o alto, né? Outra coisa que a gente viu aqui foi que, enquanto Jonathan e Mical mostram amor genuíno por Davi, Saul revelou como o ódio e o ciúme podem corromper os melhores dons
Ou seja, o amor e o ódio revelam os corações. Pois é, gente. Vamos refletir sobre este capítulo? Vou te fazer umas 2, 3 perguntas para você pensar. Será que você tem cultivado relacionamentos baseados em fidelidade, apoio mútuo e propósito espiritual? Quantos amigos de verdade você realmente tem e pode contar com eles? Será que você sente inveja ou ressentimento de alguém na sua vida? Entregue isso ao Senhor. E será que você já parou para pensar nessas situações? Como é que você reage quando as pessoas que você ama são injustas com você? Você mantém a integridade e serenidade em Deus ou você parte para a afronta? Pensa nisso. Vamos orar agora para o Senhor? Então feche seus olhos e vamos agradecer pelo ensinamento recebido hoje. Ai, Pai, nós te agradecemos por todas as amizades que o Senhor nos acrescenta, mesmo diante dos desafios. Obrigada por não esconder nada na Bíblia e mostrar a inveja de Saul e os efeitos destrutivos que isso gera, né? E, ao mesmo tempo, a integridade e a confiança de quem é fiel ao Senhor, Pai. Porque a gente sabe que muitos relacionamentos são construídos pelo teu propósito divino. E o Senhor honra aqueles que o seguem. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós te agradecemos. Amém e amém. É isso aí. Espero que você tenha curtido. Compartilhe com alguém que você ama. Deixa o seu like. E amanhã tem mais. Vamos, dia a dia, lendo cada capítulo, refletindo sobre como aplicar na nossa vida para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Tchau.